Boa tarde. É, é o mesmo dia do primeiro vídeo, porque eu queria continuar lendo. Eu não fui na academia e eu não terminei o trabalho. Talvez eu termine depois, não, na academia desisti já. Mas, enfim, vamos seguir que eu queria ler. A primeira coisa. Recapitulando. Eles estavam chegando agora no apartamento do velho que morreu. Velho? É velho? É velho, certo. Do velho que morreu. Daí eles estavam entrando na porta. O protagonista, esqueci o nome, não é protagonista, né? O cara que tá escrevendo. E o Lud, enfim. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Não era um cheiro ruim, só incrivelmente potente. E não era uma coisa só também, era de uma complexidade extrema, em camadas. Pátina sobre pátina de odores. Progressivo, cuja fonte real já tinha evaporado, muito tempo atrás. Na hora quase me derrubou. Era tanta coisa, enjoativo, amargo, podre, pungente até. Hoje em dia, nem lembro mais do cheiro em si. Só da minha reação. Só da minha reação. Ainda assim, se eu precisasse dar um nome, diria que era o cheiro da história humana. Um composto de suor, urina, merda, sangue, carne e sêmen. Mas também de alegria, tristeza, ciúmes, raiva, vingança, medo, amor e muito mais. Tudo isso deve soar meio ridículo. Ainda mais Ainda mais porque as habilidades do meu nariz não são o que importa aqui. O que importa, porém, é que não tinha um porquê desse cheiro ser complexo. Tá escuro aqui, acho que eu vou. Eu vou abrir a janela ali atrás e ver se não fica tão ruim. Eu abri, ficou uma merda, eu só aumentei a luz do quarto, que eu esqueci que dava de fazer isso. Mas acho que agora tá resolvido. Isso, filha da puta! Se fuder, caralho. Merda. Saúde pros guerreiros, né? Você pelo lamento. Mas. Limpei o café que caiu no chão. Essa bosta. O que eu ia falar? Não lembro. Mas enfim, eu postei o primeiro no YouTube, então eu acho que eu vou continuar postando no YouTube. Porque uma vez eu li que era bom, tipo assim, se expor mesmo e foda-se, porque dá mais confiança na hora de falar essas coisas, né? Que eu quero. Entendeu? Essas coisas que eu tô tentando atingir esse bagulho. Chega. Continuar a porra do livro, né? Cara, se alguém for assistir isso aqui, eu tenho certeza que me conhece, só pra rir de mim, duvido que esteja alguém prestando atenção no livro. Mas eu quero manter a minha continuidade aqui, então respeito o corre do cara, né? Onde é que a gente tinha parado? Tá, certo. Ele tinha descrito o cheiro. Todas as janelas estavam fechadas com prego e calafetadas. Não sei o que é calafetadas. A entrada da frente e as portas pro pátio, tudo impermeabilizado. Meu Deus do céu, minha voz tá mole. Caralho. Não sei qual que é a posição de ler livros. Eu não sei se tem que aparecer o livro. Assim? Será? É que eu nada a ver assim. Vai cair daqui a pouco. Enfim. Até os dutos de ventilação tinham fita crepe em cima. Mesmo assim, esse esforço peculiar para eliminar qualquer ventilação no apartamento minúsculo não culminava nas grandes janelas ou múltiplas trancas das portas. Zampano não tinha medo do exterior. Como já disse, ele andava por ali, no pátio, e parece que era destemido até o bastante para desbravar o sistema de transporte público de Los Angeles. Pra, de vez em quando... Pronto. Eu chuto agora que ele havia lacrado o apartamento para reter melhor as várias emanações de suas coisas e de si mesmo. No que diz respeito às suas coisas, elas abrangiam todo o espectro. Mobília poída, velas nunca usadas, sapatos arcaicos, esses em particular tinham um aspecto triste e ferido. Tigelos de cerâmica, bem como potes de vidro e caixotes de madeira cheios de taxinhas, elásticos, conchas, fósforos, cascas de amendoim, mil tipos diferentes de botões com cores e formatos elaboradíssimos. Um caneco de cerveja arcaico que não encerrava nada além de frascos de perfume usados,
Pelo que descobri, a geladeira não estava vazia, mas tampouco tinha comida. Zampano tinha entupido ela com livros estranhos e pálidos. É claro que tudo isso já foi levado embora, faz tempo. O cheiro também. Tenho só uns registros mentais espalhados. O isqueiro zipo, surrado com um patente pendente carimbado na base, o arame retorcido que parecia uma minúscula escada espiralada de metal, levando ao interior de um soquete de luz, sem nenhuma lâmpada, e, por algum motivo desconhecido, que lembra com mais clareza do que todo o resto, um tubo de brilho labial muito velho, com a resina que parecia âmbar, toda craquelada. Essa descrição não é precisa, mas também não se deixe enganar a ponto de achar que eu não estou me esforçando para ser preciso. Admito que tinha outras coisas para me lembrar desse local, só que elas não parecem relevantes agora. A meu ver, era só tranqueira, e o tempo não tinha sido capaz de nenhuma alquimia econômica aqui. O que também não importava muito, porque Lud não me chamou para fuçar nesses detalhes peculiares, e, para usar uma daquelas palavras difíceis que eu ia aprender nos meses que se seguiam, desenraizados da vida de Zampano. Porra, falou 500 palavras difíceis. Daí a palavra que ele considera difícil, ele fala, vou falar uma palavra difícil, desenraizado, você foder. Não deu outra, bem como o meu amigo descreveu. No chão, praticamente no centro exato, tinha 4 marcas, todas maiores que a minha mão. Maiores que isso. Esse aqui é o tamanho da mão dele. Pedaços irregulares de madeira arrancados por algo que nenhum de nós se dava ao trabalho de imaginar. Mas também não era isso que Lud queria que a gente visse. Ele apontava para alguma outra coisa que nem sequer me chamou a atenção quando vi pela primeira vez. A sua forma implacável. Verdade seja dita, eu ainda estava com dificuldades para desviar o olhar do chão dilacerado. Cheguei até a esticar a mão para tocar as farpas seguintes. O que é que eu sabia então? O que é que eu sei agora? Pelo menos parte daquele horror que eu levei comigo às 4 da manhã. Agora está diante de você. Eu vou recomeçar esse parágrafo que é importante. O que eu sabia então? O que é que eu sei agora? Pelo menos parte daquele horror que eu levei comigo às 4 da manhã. Agora está diante de você, à sua espera. Assim como estava a minha espera naquela madrugada. Mas na época não tinha essas parcas mágicas. Parcas páginas de apresentação. Como descobri, havia resmas e resmas, emaranhados infinitos de palavras, por vezes retorcendo-se até ganharem sentido, por vezes rumando ao nada, com frequência partindo-se ao meio, sempre se dividindo em outras partes, com que só fui me deparar mais tarde, em versos guardanapos, as margens rasgadas de um envelope, e teve até um verso de um selo postal. Era tudo, qualquer coisa, menos vazio, cada fragmento completante coberto pelo rastejar de anos e anos de proclamações em tinta. Escrito em camadas, riscado, corrigido, manuscrito, datilografado, legível, ilegível, impenetrável, lúcido, rasgado, manchado, fitado. Algumas partes nítidas e claras, outras apagadas, queimadas ou dobradas e redobradas tantas vezes que as dobras obliteravam trechos inteiros de Deus sabe o que. Sentido, verdade, engano, um legado profético, lunático ou nada do tipo. E no fim, obtendo, designando, descrevendo, recriando, você que encontre suas próprias palavras. As minhas já acabaram, ou ainda não. Mas por quê? E tudo isso para dizer, o quê? O Lud não queria nenhuma resposta, mas de algum modo sabia que eu sim. Talvez fosse por isso que a gente era amigo, ou talvez eu esteja errado. Talvez ele precisasse de uma resposta, mas talvez... Mas soubesse que não seria ele quem encontraria. Talvez seja esse o motivo real da nossa amizade, mas provavelmente estou errado de novo. Uma coisa é certa, essa parte eu destaquei também. Mesmo sem tocar naquilo, ambos começamos lentamente a sentir o seu peso, sentindo algo aterrorizante em suas proporções, seu silêncio e sua imobilidade. Embora quem olhasse pudesse ter a impressão de que já tinha sido enfiada quase de qualquer jeito em um canto, hoje já acho que, se alguém tivesse dito cuidado, a gente teria escutado. Sei que eu tive um momento de certeza de que o seu pretume absoluto era capaz de qualquer coisa, talvez até mesmo de rasgar e dilacerar o chão, assassinando o Zampano, assassinando a gente, talvez assassinando você. E então o momento passou.
o maravilhamento e o modo como algo inimaginável e às vezes sugerido pelo inanimado de repente desapareceram. Aquela coisa se tornou apenas uma coisa. Por isso eu trouxe ela para casa. Nessa época, e essa época já faz muito tempo, era possível me encontrar virando doses de whisky no La Poubelle. Cara, eu não sei se eles são de outro país, porque tem 500 nomes que parece, né? É... Francês? Mas eles mencionam, tipo, Los Angeles, e eu acho que depois no registro Navidson eles são americanos também, norte-americano, né? Então, não sei. Vai. Acho que vai ser explicado depois. Mas, tipo assim, eu tava folheando agora só enquanto eu falava isso, eu tô, meu Deus do céu, como que eu leio isso? Tipo assim, como é que eu descrevo? Tipo, não, essa parte daqui ainda é tranquila. Pá, 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 eu tinha visto um absurdo, assim. Tipo assim, ó, aqui já é um pouco mais difícil, pá. Como é que lê isso? Mas até, beleza. Já, essa porra aqui, cara, tem muito texto ao contrário, de ponta cabeça de um lado do outro. Eu tô tentando não ler nada, pá. Mas é, eu não sei como é que eu leio isso. A gente, a gente vai descobrir juntos. Voltando. Nessa época, e essa época já faz muito tempo, era possível me encontrar virando doses de whisky no La Poubelle, aniquilando meu ouvido inteiro, interno no Bar Deluxe, ou jantando no Jones com alguma ruiva peituda que tivesse conhecido na casa do blues. Enquanto nossa conversa saltava loucamente das boates que a gente conhecia bem, as boates que a gente queria conhecer, eu estava cagando para as palavras do velho Z. Todos aqueles sinais que eu acabei de relatar logo sumiram à luz dos dias subsequentes, ou talvez jamais tivessem existido, para começo de conversa, tendo passado a existir apenas em retrospecto. A princípio, foi apenas a curiosidade que me levou de uma frase a outra. Com frequência, passavam uns dias até eu pegar o pedaço de papel ventilado, talvez até mesmo uma semana. Mas ainda assim, eu voltava, uns 10 minutos, talvez 20, admirando as cenas, os nomes, as pequenas conexões que começavam a se formar, padrões mínimos que evoluíam naqueles filetes de tempo livre. Nunca parei para ler por mais de uma hora. É claro que a curiosidade matou o gato. E embora a satisfação supostamente o tenha trazido de volta, ainda tem aquele pequeno problema com o locutor de rádio me dizendo cada vez mais e mais coisas sobre informações inúteis. Mas eu não me importava, apenas desliguei o rádio. Então, uma noite, olhei para o relógio e descobri que 7 horas tinham se passado. Lud tinha me ligado, mas nem ouvi o telefone. Não foi pequena a minha surpresa quando encontrei a mensagem dele na secretária eletrônica. Tampouco foi a última vez que perdi a noção do tempo. Na verdade, foi acontecendo mais e mais, dezenas de horas no piscar de olhos, perdidas nos entremeiros de tantas frases perigosas. Lenta, mas seguramente, eu fui ficando cada vez mais orientado, cada vez mais desligado do mundo. Uma coisa triste e horrível, repuxando nas beiradas da minha boca, indo à tona em meus olhos. Parei de sair à noite, parei de sair, nada me distraía. Sentia que estava perdendo o controle. Algo terrível para rolar, algo terrível, em algum momento, acabou de fato rolando. Ninguém conseguia falar comigo, nem a tambor, nem mesmo Lud. Preguei as janelas, joguei fora as portas do banheiro e do closet, impermeabilizei tudo. E as trancas? Ah, sim, comprei um monte de trancas, correntes e também um monte de fita métrica, para pregar direto no chão e nas paredes. Sua aparência lembrava suspeitamente a de cruzes triunfais perdidas de metal, ou a de costelas frágeis de uma nave alienígena. Vendo de um outro ângulo, porém, diferente de Zampano, o X da questão aqui não era o cheiro, mas o espaço. Eu queria um espaço fechado, inviolável, e nada mais que isso, imutável. Nisso, pelo menos, as fitas métricas deviam ter ajudado. Não ajudaram. Nada ajudava. Acabo de preparar um chá no mini fogão. Meu estômago tá zoado. Até mesmo esse negócio com leite e mel mal me desce. Mas preciso de algo quente. Estou no hotel agora. Minha kitnet já era. Muita coisa hoje já. Eu nem consegui lavar o sangue ainda. Também não é só meu. Ainda tem um pouco grudado nos meus dedos, vestidos na sua camisa. O que aconteceu aqui? Eu não paro de me perguntar. O que foi que eu fiz? O que você teria feito? Eu fui direto pegar a arma, botei as balas e então tentei decidir o que fazer com elas. A função óbvia era atirar. Afinal, é para isso que elas servem. Para atirar nas coisas. Mas em quem? Ou no quê? Eu não fazia ideia. Tinha gente e carros do lado de fora da janela do hotel. Pessoas noturnas que eu desconhecia, carros noturnos que eu nunca vi antes.
Podia ter atirado neles. Podia ter atirado em todos eles. Em vez disso, fui vomitar no closet. É claro, só posso culpar minha própria imensurável burrice por ter parado aqui. O velho deixou várias pistas e avisos. Eu fui otário e ignorei tudo. Ou talvez seja o contrário. Será que em segredo eu gostava disso? Pelo menos eu devia ter tido alguma porra de pressentimento daquilo em que estava me metendo ao ler esse bilhete, escrito exatamente um dia antes dele morrer. Agora um bilhete do velho. 5 de janeiro, 1997. Quem quer que encontre e publique essa obra adquirirá todos os seus direitos. Peço apenas que o meu nome esteja em seu devido lugar. Talvez você possa até mesmo prosperar, se porém descobrir que os seus leitores são menos compreensivos e então optar por descartar toda essa empreitada logo de cara. Nesse caso, posso sugerir que beba bastante vinho e dance pelas ruas em suas noites de núpcias, pois você já é próspero de verdade agora, quer o saiba ou não. Dizem que a verdade resiste ao teste do tempo. Não consigo pensar em conforto algum maior do que saber que este documento reprovou nesse teste. O que na época não significou absolutamente nada para mim, é certo que a última coisa que eu ia fazer era pensar nessas palavras vagabundas que iriam me fazer parar num hotel de merda, saturado com o fedor do meu próprio vômito. Afinal, como logo descobri, todo o projeto de Zampano é de um filme que nem existe. Pode procurar, eu procurei, mas não importa o quanto procure, jamais vai encontrar o registro Navidson em cinemas ou locadoras. Além do mais, a maioria das frases dos famosos foi inventada. Tentei entrar em contato com todos. Os que se dignaram a responder me disseram que jamais ouviram falar de Will Navidson, quem dirá de Zampano. Quanto aos livros citados nas notas de rodapé, boa parte é fictícia. Tiros no Escuro, de Gavin Young, por exemplo, não existe. Nem as obras de Herbert Howey Bancroft, volume 10, 15 e 18. Por outro lado, virtualmente qualquer imbecil pode ir na biblioteca e pegar O Conhecimento Antigo dos Glossários Latinos Medievais, de W. M. Lindsay e H. J. Thompson. Rolou mesmo uma rebelião na missão Skylab de 1973, mas La Belle Niçoise et le Chobien, sei lá, é uma invenção, tanto quanto presumo. A história sangrenta de Quesada e Molina. Eu não... Verdade, eu esqueci de falar qualquer coisa agora. Eu não sei se alguém quer o meu comentário, não sei se alguém quer ouvir a história, mas... eu gosto muito dessa parte. Das poucas partes que eu li desse livro, eu acho muito legal quando ele tá descrevendo, porque dá pra tu sentir... Meu Deus do céu, que vergonheira falar de nerdice, assim, mas dá pra sentir, tipo assim, o imediatismo dele, sabe? Essa vontade dele querer soltar tudo logo, querer falar as coisas. Eu não aguento por causa disso. Vinha o cheiro disso, o cheiro daquilo, e era absurdo por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que eu gosto que ele não se perde, tipo, só num... o bicho era louco, pá. Mas eu acho legal o jeito que implementa uma loucura no personagem dele. É verdade? Foda-se, eu vou continuar. A essa lista se somam ainda os meus próprios erros, e não há dúvida que sou responsável por vários deles, além dos erros de Zampano, que não consegui identificar ou corrigir. E você logo vai reparar que de repente tem muita coisa aqui que não dá pra levar tão a sério. Em retrospecto, eu também me dei conta de que provavelmente tem um grande número de pessoas que seriam mais qualificados do que eu para tratar dessa obra. Pesquisadores com doutorado da Ivy League e mentes maiores do que qualquer biblioteca de Alexandria, ou a internet. O problema é que essas pessoas ainda estavam em suas universidades, ainda estavam na internet e longe de Whitley quando finalmente morreu um velho sem amigos e parentes. Whitley. Whitley é o quê? Vamos ver. Whitley. Cara, Whitley não é nada. Ah não, Whitley, Berkshire. Não sei. Subúrbio de não sei o que. Ainda não sei. E vamos continuar sem saber por enquanto. Certo. Seguindo. Zampano. E só agora comecei a entender. Era muito engraçado, mas seu senso de humor era daqueles do tipo duro, seco, sussurrado entre soldados. Todas as piadas enterradas sob a superfície.
O riso não mais que um tique de canto de boca, contadas enquanto esperavam juntos no posto avançado. E se dão conta que, aos poucos, de que o socorro não vai chegar a tempo e que ao cair da noite, não importa o que tenham feito ou o que tentem dizer, a matança recairá sobre todos eles. Ao amanhecer carniceiro para os abutres. Sabe, a ironia não faz a menor diferença se o documentário, no cerne deste livro, é ficção, ou não. Zampano sabia, desde o começo, que o que é ou não real não importa aqui. As consequências são as mesmas. Posso imaginar, de repente, aquela voz arranhada que nunca ouvi, os lábios mal se abrindo em um sorriso, os olhos fixos na escuridão. Ironia? A ironia não pode jamais ser algo além de nossa própria linha imaginal. Eu acho que é linha imaginária. O ato de traçá-la, em sua maior parte, puramente arbitrário. Eu acho que eu tenho que saber isso. Onde se passa Casa de Folhas? Cara, é Los Angeles. Eu não sei se o autor... Vamos ver? Vamos ver? Marcos e Danielewski. Marcos e Danielewski. Nova York. Cara, tem muito termo em francês e muito nome em francês. E eu não sei por quê. Porque ele não é francês e não se passa na França. Mas é assim que é e é assim que vai ser. Ironia? A ironia não pode jamais ser algo além de nossa própria linha imaginal. O ato de traçá-la é, em sua maior parte, puramente arbitrário. Não surpreende, então, que o velho fosse incrivelmente eficaz quando o assunto era sabotar o próprio trabalho. Citações falsas e fontes inventadas. No entanto, nem sequer chegam aos pés da piada maior. Zampano escreve o tempo todo sobre ver as coisas. O que vemos, como vemos e o que, por outro lado, não podemos ver. Legal essa parte. De um jeito ou de outro, acaba sempre voltando a assuntos como luz, espaço, formas, linhas, cores, foco, tom, contraste, movimento, ritmo, perspectiva e composição. Nada disso surpreende quando consideramos que a obra de Zampano é centrada em um documentário chamado O Registro Navidson, feito com um fotojornalista ganhador do prêmio Pulitzer, cujo objetivo era, de algum modo, capturar o tema mais difícil de todos, a visão da escuridão em si. No mínimo esquisito. A princípio, achei que Zampano fosse só um cara meio mórbido, do tipo que faz comichão e coçadinha parecer Calvin e Haroldo. O seu apartamento, porém, não parecia chegar nem perto de qualquer coisa imaginada por Joel Peter Whitcomb, ou as revelações rotineiras dos jornais. Sem dúvida, o apartamento era eclético, mas não chegava ao grotesco e nem mesmo ia muito além do ordinário. Até que você, claro, espiasse mais de perto e percebesse: ei, por que alguém tem todas essas velas e não acendeu nenhuma? Por que é que não tem relógio, nenhum relógio nas paredes, nem mesmo nenhum no canto da cômoda? E qual é a desses livros estranhos e pálidos que por que diabos não tem uma única lâmpada no apartamento todo? Nem na geladeira? Bem, esse era, claro, o maior gesto irônico de Zampano. O amor ao amor, escrito pelos maus amados. O amor à vida, escrito pelos mortos. Todo esse linguajar de luz, cinema e fotografia, desde meados dos anos 50, que ele não enxergava nada. Ele era cego que nem um morcego. Cara, foda-se, vamos terminar. Quase metade dos livros que tinha estava em Braille. Ludi e Flasi confirmaram que, ao longo dos anos, o velho havia recebido numerosas visitas durante o dia que liam para ele. Meu Deus do céu, que ódio dessa voz. Algumas vinham de centros comunitários do Instituto Braille ou eram só voluntários da USC, UCLA ou Santa Monica College. No entanto, nenhuma das pessoas com quem falei disse que o conhecia bem, embora não fossem poucas as dispostas a dar opinião. Deixa eu ver se... Não mandaram nada. Mandaram, mais foda-se. Uma das alunas acreditava que ele era louco, de hospício. Outra, uma atriz, que pensou que um verão lendo para ele era da opinião de que Zampano era um romântico. Ela chegou certa manhã e o encontrou num estado terrível. A princípio... Fazer a voz, né? Vou ver se eu consigo fazer voz fina, calma aí.
A princípio, achei que estivesse bêbado, mas o velho nunca bebia, nem mesmo um gole de vinho. Nossa, tá horrível essa voz, vai ser assim. Nem mesmo um gole de vinho. Também não fumava. Na verdade, vivia uma vida bem austera. Em todo caso, não estava bêbado, só muito deprimido. Ele começou a chorar e pediu para mim ir embora. Fiz um chá para ele, lágrimas não me assustavam. Depois, ele me disse que era coisa do coração. Só uma velha dor de cotovelo, ele disse. Fosse lá quem fosse, ele devia ser muito especial. Ele nunca me disse o nome dela. Como descobri, Zampano tinha 7 nomes que ele mencionava vez ou outra. Beatrice, Gabriele, Anne-Marie, Dominique, Eliane, Isabelle e Claudine. Cara, eu não sei o que é os nomes italiano, o nome francês. Ignora, eu queria muito saber. Eu vou pesquisar isso depois. Pelo que entendi, ele só trazia os nomes delas à tona quando estava inconsolável. Quando alguma coisa o arrastava de volta para o tempo obscuro e confuso. Pelo menos havia algo mais realista em ter 7 amantes do que uma Helena mitológica só. Mesmo aos 80, Zampano queria a companhia do sexo oposto. Não era coincidência que todo mundo que lia para ele era mulher. Ele admitia abertamente. Não há conforto maior em minha vida do que os tons relaxantes alinhados nas palavras de uma mulher. Exceto, talvez, as suas próprias palavras. Zampano era, em essência, para usar outra palavra difícil, um grafomaníaco. Ele rabiscou e rabiscou até o dia de sua morte. E, embora tenha rabiscado perto de algumas vezes, nunca conseguiu terminar nada. Muito menos a obra que descrevia. Sem reservas, como... Caralho, meu Deus do céu. A obra que descrevia sem reservas. Sem reservas, como... Meu Deus do céu. Eu vou começar a parar. Zampano era, em sua essência, para usar uma palavra difícil, um grafomaníaco. Grafomaníaco é quem é fissurado em palavras e letras, tipo, literalmente, eu sou fissurado em palavras ou letras. Certo. Ele rabiscou e rabiscou até o dia de sua morte. Embora nunca tenha chegado perto algumas vezes, nunca conseguiu terminar nada, muito menos a obra-prima que ele escrevia, sem reservas, como... Cara, tá errado isso aqui. Não é problema meu. Muito menos a obra que descrevia, sem reservas, como ou sua obra-prima ou sua queridinha. Tava certo, eu que não sei o erro. Sua preciosa, mesmo na véspera do dia em que não apareceu no pátio poeirento, ele passou várias horas ditando longos trechos discursivos, corrigindo as palavras escritas anteriormente e reestruturando um capítulo inteiro. Sua mente nunca parava de explorar novos territórios. A mulher que o viu pela última vez comentou que o que quer que ele fosse que não conseguia resolver, bem em si mesmo, não permitia que ele se acomodasse, até que a morte deu um jeito. Se você tiver um pouco de sorte, vai ignorar esse trabalho todo e reagir como o Zampano esperava. Vai dizer que essa obra é desnecessariamente complicada. Um texto obtuso ao ponto do absurdo, prolixo, palavras suas, ridiculamente concebido. E você vai acreditar em tudo que diz e então vai deixar de lado. Mas mesmo aqui, só essa expressãozinha, de lado, já me faz estremecer. Será que existe mesmo alguma coisa que a gente de fato deixa de lado e você vai tocar sua vida, comer, beber, ser feliz e principalmente dormir bem? Já continuo, mas eu acho muito legal, porque me lembra dessa época antiga de creepypasta e não sei o que você leu, você está amaldiçoado. Mas eu gosto quando as coisas têm isso, sabe? Enfim. Mas também tem uma boa chance de o contrário acontecer. Disto tenho certeza. A coisa não rola na hora. Você termina tudo. Ai, meu Deus do céu, que saco essa voz. Você termina tudo e é isso. Até que vem um momento, talvez depois de um mês, talvez depois de vários anos. Você vai estar doente, ou perturbado, ou profundamente apaixonado, ou silenciosamente incerto, ou até mesmo contente pela primeira vez na vida. Não importa. Do nada, além de qualquer causa imaginável, você vai perceber que, de repente, as coisas não são como são. De algum modo... Do nada, além de qualquer causa imaginável, você vai perceber, de repente, que as coisas não são, de modo algum, como você percebia. Por algum motivo, você não vai mais ser a pessoa que acreditava ser. Vai detectar mudanças lentas e sutis acontecendo ao seu redor. Eu vou testar uma coisa rapidinho.
Nossa, piorou muito. Deixa quieto. É... E o que você. E o que é mais importante, mudanças em si mesmo. Pior, você vai perceber que tudo sempre mudou, como um tipo de cintilância, uma vasta cintilância, só que sombria, como um quarto escuro. Mas você não vai entender nem como e nem o porquê. Vai esquecer o que foi que fez você ver as coisas assim para começo de conversa. Os antigos refúgios, televisão, revistas, filmes, não vão mais proteger você. Você pode até tentar rabiscar num diário, num guardanapo, talvez nas margens desse livro. E é aí que você vai descobrir que não dá mais para confiar nas próprias paredes que você considerava seguras. Mesmo os corredores que você já percorreu centenas de vezes vão parecer mais compridos, bem mais compridos. E as sombras, todas as sombras, parecerão mais profundas. Bem, bem mais profundas. Então, assim como eu, você vai tentar encontrar um céu tão cheio de estrelas que seja capaz de cegar você de novo. Só que nenhum céu vai ser capaz de cegar você agora. Mesmo com toda aquela magia iridescente lá em cima, seu olho não vai mais se fixar na luz, não vai mais traçar constelações. A única coisa que você vai se ocupar é ver a escuridão e você vai observá-la por horas, dias, talvez até anos, tentando em vão acreditar que você é algum tipo de sentinela indispensável, designado pelo universo, como se fosse capaz de manter a distância só de observar. A coisa vai piorar tanto que você vai ter medo de desviar o olhar, vai ter medo de dormir. Aí não importa onde você rasteja, num restaurante cheio de gente, ou numa rua desolada, ou até mesmo no conforto do seu lar. Você vai observar desmontando cada vez que já orientou sua forma de viver. Vai se ver saindo de frente conforme se dá a invasão de cada complexidade, que vai dilacerar, pedacinho por pedacinho, todas as negações que você concebeu com tanto carinho. Não importa se de forma deliberada ou inconsciente, e então, por bem ou por mal. Meu Deus, eu não sei bem. E então, por bem ou por mal, você vai se tornar incapaz de resistir. Por mais que ainda tente, lutando contra todas as suas forças a fim de evitar, encarar a coisa que mais teme, aquilo que é, aquilo que será, o que sempre veio antes, a criatura que você é de verdade, a criatura que todos somos, enterrada na escuridão inominável de um nome. E aí vão começar os pesadelos. Johnny Truant, 31 de outubro de 1998, Hollywood, Califórnia. E essa foi a introdução de House of Apes. Obrigado por me acompanharem e logo logo a gente vai ler o livro de verdade, olha só que legal. Enfim, alguns pensamentos sobre essa introdução. Eu adoro essa introdução. Tipo assim, eu gosto da parte que eu li do registro Navidson, que deve ter sido até a página 60 dele, talvez um pouco menos, não sei. Por aí, uns 50, 60. Mas essa introdução foi o que me pegou de verdade, sabe? Nossa, mano, o cara escreve bem. Porque essa justaposição de começar com ele só mostrando quem ele é, tipo, que é um cara normal, e realmente parece um cara normal, parece um ser humano de verdade. E depois ele ficando louco de um jeito que parece real também, porque ele não deixa tudo explícito, assim. Tem muito mistério, muito mistério. Eu acho que a maior parte ainda é mistério, né? Tu não sabe nem que porra é o registro Navidson ainda. Mas eu acho legal, eu gosto do jeito que é escrito. Enfim, se passaram 6 anos desde que o velho morreu, né? E nesse tempo ele foi ficar louco. E só lembrando, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas esse livro é o registro do Zampano, que é o velho, sobre o registro Navidson, que é o documentário. Isso, que é o documentário, que foi pego pelo Johnny Truant, é Johnny, né? Johnny Truant, que escreveu esse prefácio, faz notas e tudo mais, que entregou para uma editora, que editou o livro, e esse livro é Casa de Folhas. Se ligou? É basicamente essa a ideia. Minha Siri ouviu alguma coisa aqui e tá falando comigo. Mas realmente é uma premissa que eu acho muito interessante.
esse livro foi caro pra um caralho. Então é outro motivo também pra eu querer ler ele, né? Porque eu paguei R$ 150, sendo que ele tava com 50% de desconto. Então ele é caro, ele é bem caro. Eu acho ele muito legal. Tipo, fisicamente, ele é da Dark Side, né? É da Dark Side? Ou eu tô louco? É da Dark Side. Então ele é igual todos os livros da Dark Side, ele é muito bem editado, ele é lindo. Tipo, tá ligado? Vários códigos aqui que devem significar alguma coisa, eu não tenho nem ideia do que, a gente vai ver. É, tem, tipo, capa colorida, assim e tal, sabe? Ó, o casa que eu falei que tá sempre azul, aqui deve dar de ver melhor. Mas todos os casa do livro estão escritos assim. E ele tem todas essas peculiaridades, né? De ser todo esquisitão, pá. E eu não sei como que isso vai, né? Como isso vai se traduzir pra gente. E ele tem muita coisa depois que eu não tenho muita certeza se, né, a gente vai conseguir tocar, porque ele acaba, é tipo mais ou menos aqui, tá ligado? Sobrando essa parte toda aqui, ou algo assim. Porque depois ele tem algumas das referências que o Maninho usava, pá. Tipo, poema de não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? Ou sumário de não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? São referências que ele bota no livro, que eu achei muito interessante. E um negócio que eu acho legal também, que eu li, né, de review e tudo mais, é que essas partes que são esquisitas é porque, óbvio, né? Tô falando um bagulho óbvio, mas foda-se. Como ele escrevia em, tipo assim, beirada de qualquer merda, ele escrevia em um pedaço de papel e colava não sei aonde. É como se fosse isso. E conforme tu vai lendo, vamos ver se eu sou inteligente pra isso, né? Daí vai ter um texto de ponta cabeça. Se tem um texto de ponta cabeça, tu já sabe por quê. Porque, tipo, ele tava querendo dizer isso, querendo dizer aquilo, tá ligado? Ou, tipo assim, esse texto de ponta cabeça vai se conectar com o texto de ponta cabeça que tá lá do outro lado. Ou o texto que faz uma espiral vai se conectar com sei lá o que, sei lá o que. Enfim, eu não sei se vai fazer sentido ler assim, mas eu acho que vai ser uma experiência legal tentar explicar isso também. E, tipo, olha aqui, olha aqui. Tipo, tem uns bagulho absurdo depois. Muito legal. Mais alguma coisa legal que eu posso mostrar é que, ó, tem, tipo, desenhos e fotos e coisas pra ilustrar também. Isso aqui é toda uma... Cara, eu esqueci o nome disso. Deve ter aqui atrás, né? Índice remissivo. Isso eu acho muito legal. Eu não sei por que exatamente tem. Deve ser pra tu estudar o livro depois, pra entender algumas coisas. Mas, tipo assim, palavras... Palavras bem foda-se, assim. Eles têm todas as menções dessas palavras no livro. Muito legal, muito legal. Tipo, encrenca. Eu acho que a palavra encrenca não vai ser importante. Mas tá ali, encrenca é a menção 102. Então, se tu quiser saber, tem encrenca na página 102. Ou facas. Tem facas nas páginas 119 e 142. E daí tem umas, tipo assim, muito mais, né? Tipo aqui, ó. Fim. Fim tem em 40 páginas, tá ligado? Então eu acho que é algo interessante pra voltar pro livro depois e tudo mais. Mas enfim, se alguém realmente assistiu isso e planeja continuar assistindo, obrigado por me acompanhar na introdução. Eu acho que é uma introdução muito legal. E é isso, a gente se vê.